Você acha que secretaria substitui esposa? Disse a mulher do meu chefe antes de me humilhar e exigir minha demissão na frente do escritório inteiro. Eu apenas abaixei a cabeça e chorei no banheiro. 2 horas depois, meu chefe entrou na sala pálido, fechou a porta e sussurrou: "O que você fez mudou tudo." Mas vamos do começo. Meu nome é Marina, tenho 32 anos e durante 7 anos fui a secretária executiva do Dr. Ricardo Mendes, diretor comercial de uma das maiores empresas de tecnologia do país. 7 anos. Não era apenas um emprego para mim. Era minha vida. Eu conhecia cada cliente, cada contrato, cada detalhe da rotina dele. Eu chegava antes de todos e saía por último. Organizava a agenda dele melhor do que ele mesmo conseguiria. Antecipava problemas, resolvia crises. Ricardo sempre dizia que eu era indispensável, que a empresa funcionava porque eu mantinha tudo nos trilhos. Nosso relacionamento sempre foi estritamente profissional. Ele era casado com Patrícia há 15 anos, tinha 2 filhos e eu sempre respeitei isso completamente. Nunca houve nada além de uma relação de trabalho baseada em confiança e respeito mútuo. Eu mesma era noiva de André, meu namorado de faculdade. Não havia absolutamente nada de inadequado entre mim e meu chefe. Nada. Minha rotina começava às 7 da manhã. Eu revisava todos os e-mails, preparava os relatórios do dia, confirmava reuniões, separava documentos. Quando Ricardo chegava às 8h30, o café estava pronto do jeito que ele gostava. A agenda impressa estava sobre a mesa e todos os imprevistos da manhã já tinham sido resolvidos. Durante 7 anos nunca falhei, nem uma vez. Fui promovida 3 vezes, recebi bônus por desempenho, era respeitada por todos os departamentos. Eu tinha construído uma carreira sólida ali. Patrícia costumava aparecer no escritório ocasionalmente. Almoços de aniversário, confraternizações, eventos corporativos. Ela sempre foi educada comigo, mais distante. Eu entendia. Ela era a esposa do diretor, eu era a funcionária. Havia uma hierarquia natural e eu nunca tentei ultrapassar esses limites. Cumprimentava com um sorriso, mantinha conversas superficiais e pronto. Mas tudo mudou há 6 meses. Foi numa sexta-feira comum. Eu estava organizando uns contratos quando Patrícia entrou na sala sem bater. Ela nunca fazia isso. Ricardo estava em reunião, então ela ficou esperando, sentada na cadeira de visitas, me observando trabalhar. O silêncio era estranho, pesado. Eu podia sentir os olhos dela em mim, mas continuei digitando, tentando ignorar o desconforto. "Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo?" Ela perguntou de repente. A voz dela tinha um tom que eu não conseguia decifrar. 7 anos, senhora, respondi educadamente, sem tirar os olhos da tela. 7 anos, ela repetiu, como se estivesse mastigando as palavras. Deve conhecer meu marido melhor do que eu, não é? Eu ri nervosa. Apenas profissionalmente, é claro. Só cuido da agenda dele. Ela não respondeu. Só ficou me encarando com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando Ricardo voltou da reunião, ela mudou completamente. Ficou doce, afetuosa, pendurada no braço dele. Mas quando ele não estava olhando, os olhos dela voltavam para mim, frios como gelo. Foi a primeira vez que senti aquele aperto no estômago, aquela sensação de que algo estava muito errado. Nas semanas seguintes, Patrícia começou a aparecer mais, muito mais. Toda semana tinha algum motivo. Trouxe almoço para o Ricardo, esqueceu algo no carro dele, precisava de um documento. E sempre ela me observava. Analisava como eu falava com ele, como eu organizava as coisas na mesa dele, como eu sorria. Uma vez, ouvi ela comentar com Ricardo. Sua secretária é muito dedicada, não é? Chega tão cedo, sai tão tarde. O tom era de elogio, mas havia veneno escondido ali. Eu tentei criar distância. Passei a ser mais formal com Ricardo, evitava ficar a sós com ele, sempre deixava a porta aberta, mas isso só piorou as coisas. Patrícia começou a fazer comentários mais diretos. "Marina, você não tem família esperando em casa?" Ela perguntou um dia com aquele sorriso falso. "Seu noivo não se importa que você passe tanto tempo com meu marido?" Eu expliquei que era meu trabalho, que havia muito o que fazer, mas ela só balançou a cabeça, como se soubesse de algo que eu estava escondendo. A situação ficou insustentável quando Ricardo ganhou um prêmio importante por uma negociação que eu tinha ajudado a estruturar. Na cerimônia, ele me agradeceu publicamente. Disse que nada disso seria possível sem o meu trabalho impecável. Era verdade. Eu tinha passado 3 meses organizando cada detalhe daquele contrato, mas quando olhei para a mesa onde Patrícia estava sentada, vi o rosto dela se contorcer de raiva. Ela levantou e saiu do salão.
No dia seguinte, ela apareceu no escritório logo cedo. Eu nem tinha acabado de preparar o café quando ela entrou como um furacão. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta da sala de Ricardo com força. Eu não estava entendendo nada. Eu não sou idiota, Marina. Eu vejo como você olha para o meu marido. Vejo como você se faz de indispensável, como você se mete em tudo. Meu coração disparou. Senhora Patrícia, eu só faço meu trabalho. Não há nada. Não me interrompe! Ela gritou. Você pode enganar todo mundo aqui, mas não me engana. Eu conheço mulheres como você. Eu estava tremendo. Tentei explicar, mas ela não queria ouvir. Disse que eu estava tentando roubar o marido dela, que eu era uma interesseira, que eu não tinha vergonha na cara. Cada palavra era como um tapa. Eu nunca, jamais, tinha pensado no Ricardo dessa forma. Nunca. Mas ela estava tão convencida, tão cega de ciúmes, que nada do que eu dissesse faria diferença. Ricardo chegou no meio da discussão. Patrícia mudou na hora, começou a chorar, disse que não aguentava mais essa situação, que eu estava destruindo o casamento deles. Eu olhei para o meu chefe, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que explicasse que era tudo loucura. Mas ele ficou paralisado, olhando de mim para ela, sem saber o que fazer. E pela primeira vez em 7 anos, senti que eu estava sozinha ali. Depois desse dia, tudo desandou. Patrícia começou a implicar com tudo. Eu usava roupa muito justa? Estava me insinuando. Eu ria de algum comentário do Ricardo? Estava flertando. Eu ficava até tarde. Estava arrumando desculpa para ficar perto dele. E o pior, Ricardo começou a mudar comigo. Ficou mais distante, mais frio, evitava conversas que não fossem estritamente profissionais. A confiança que levamos 7 anos para construir estava sendo destruída em questão de semanas. E então veio aquele dia, o dia que mudou tudo. Era uma segunda-feira de manhã. Eu estava na Copa, preparando café para uma reunião importante com investidores japoneses. Patrícia entrou, mas dessa vez ela não estava sozinha. Tinha trazido 2 amigas com ela. Ela olhou para mim com um sorriso cruel e disse alto, para todo mundo ouvir: é ela, a secretária que acha que pode substituir a esposa. O silêncio na Copa foi ensurdecedor. Todos pararam de fazer o que estavam fazendo e olharam para mim. Senti meu rosto ferver de vergonha. Patrícia, por favor, não é assim. Comecei, mas ela me cortou. Não é assim? Ela riu, sarcástica. Você passa mais tempo com meu marido do que eu. Você sabe mais sobre a vida dele do que eu. Você acha que é especial só porque organiza a agenda dele? As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu não ia deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. Eu só faço meu trabalho. Repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Seu trabalho? Ela deu uma risada amarga. Seu trabalho é destruir famílias? É se aproveitar de homens casados? Foi demais. Eu não consegui segurar mais. Deixei a xícara de café na pia e saí dali o mais rápido que pude. Ouvi ela gritando atrás de mim. Fuja mesmo. Mulheres como você sempre fogem quando são confrontadas. Tranquei a porta do banheiro e deixei as lágrimas caírem. Soluçava tão alto que coloquei a mão na boca para abafar o som. 7 anos de dedicação, de profissionalismo, de respeito, jogados na lama em questão de minutos. Fiquei ali, sentada no chão daquele banheiro frio, chorando. Pensei em desistir, em pedir demissão, em simplesmente sumir dali. Como é que eu ia voltar para aquela sala? Como ia olhar nos olhos dos meus colegas depois de ser humilhada daquele jeito? Mas ao mesmo tempo, havia uma raiva crescendo dentro de mim. Raiva da injustiça. Raiva de ser acusada de algo que eu nunca fiz. Raiva de ter minha reputação destruída por causa dos ciúmes infundados de uma mulher insegura. Quando finalmente me recompus e voltei para minha mesa, o escritório estava em silêncio absoluto. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com curiosidade, e alguns, eu tinha certeza, estavam acreditando nas mentiras de Patrícia. Ricardo não disse nada, apenas olhou para mim por cima dos papéis, com uma expressão que eu não consegui ler, e voltou ao trabalho. Naquele momento, enxugando as últimas lágrimas, eu tomei uma decisão. Se ela queria guerra, teria guerra, mas não do jeito que ela esperava. Eu não ia revidar com gritos ou escândalos. Eu ia fazer algo muito pior. Eu ia observar, ia prestar atenção. Porque uma mulher tão obcecada em acusar os outros geralmente está escondendo algo muito grande. E eu tinha 7 anos de experiência em descobrir coisas. A calmaria que veio depois daquela humilhação não foi fraqueza, foi estratégia. E Patrícia ia descobrir que a secretária que ela tanto desprezava era muito mais inteligente, muito mais observadora e muito mais perigosa do que ela jamais imaginou. Se você chegou até aqui
e está sentindo aquela mistura de revolta e curiosidade, por favor, se inscreva no canal. Essa história está só começando e eu prometo que a reviravolta vai ser épica. Deixe um like se você já passou por alguma situação injusta no trabalho e me conte nos comentários. Você acha que eu deveria ter reagido diferente? Ou você agiria exatamente como eu? Porque o que vem a seguir, ninguém esperava, nem eu. Naquela noite, cheguei em casa e não contei nada para o André. Ele percebeu que eu estava estranha, mas eu disse que era só cansaço. Como é que eu ia explicar que tinha sido acusada de estar tendo um caso com meu chefe na frente do escritório inteiro? Não, eu precisava processar aquilo sozinha primeiro. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, repassando cada detalhe, cada palavra, cada olhar. E foi aí que começou a mudança de perspectiva. Eu sempre fui a profissional perfeita, a que seguia as regras, a que abaixava a cabeça e trabalhava. Mas agora, com minha reputação sendo atacada sem motivo, com minha carreira sendo sabotada, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não ia mais aceitar calada, ia agir, mas com inteligência. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma nova mentalidade. Não mais a vítima que chorava no banheiro, mas a observadora estratégica. Preparei o café, organizei os documentos, cumpri minha rotina com a mesma perfeição de sempre. Mas agora, meus olhos estavam abertos. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Patrícia continuou aparecendo no escritório com frequência, mas agora eu notava coisas. Ela sempre chegava quando o Ricardo estava em reunião, nunca quando ele estava livre. Por quê? Para ter tempo de mexer nas coisas dele sem que ele visse. Ela abria gavetas, folheava papéis, checava o computador dele quando achava que ninguém estava olhando. Eu via tudo isso do reflexo da janela enquanto fingia estar concentrada no meu trabalho. Uma vez, peguei ela fotografando a agenda dele com o celular. Outra vez, vi ela copiando algo de um documento confidencial. Comportamento estranho para uma esposa ciumenta, não acha? Uma esposa que acredita que o marido está tendo um caso geralmente procura por provas do affair, não por documentos corporativos. Mas Patrícia estava claramente procurando por outra coisa. Comecei a fazer minhas próprias investigações discretas. Ricardo sempre deixava alguns arquivos abertos no computador dele. E como eu tinha acesso para organizar a agenda digital, comecei a reparar em movimentações suspeitas. Transferências de valores altos, aprovações de despesas duvidosas, contratos assinados sem licitação adequada. E todas tinham uma coisa em comum. Estavam ligadas de alguma forma a empresas ou pessoas que Patrícia conhecia. Meu estômago afundou quando comecei a conectar os pontos. Patrícia não estava com ciúmes de mim. Ela estava com medo de mim. Medo de que eu descobrisse algo, e o ataque foi preventivo. Me acusar publicamente de ser uma ameaça ao casamento dela era a forma perfeita de me desacreditar antes que eu pudesse descobrir o que ela estava fazendo. Comecei a documentar tudo. Tirava fotos discretas de documentos suspeitos, anotava datas e horários de visitas dela, guardava cópias de e-mails comprometedores. Criei uma pasta oculta no meu computador pessoal e transferia tudo para lá todas as noites. Eu não sabia ainda o que fazer com aquelas informações, mas sabia que um dia elas seriam úteis. Enquanto isso, as humilhações continuavam. Patrícia inventava motivos para vir ao escritório quase todos os dias, e toda vez que vinha, tinha algum comentário ácido para fazer. "Nossa, Marina, você está sempre aqui, não tem mais nada na vida", ela dizia, alto o suficiente para os colegas ouvirem. Ou então, "Ricardo, você não acha que está exigindo demais da sua secretária? Ela deve estar exausta de tanto te atender?" O duplo sentido era óbvio e sempre arrancava risadinhas maldosas de quem estava por perto. Ricardo continuava cada vez mais distante comigo. As reuniões que antes ele fazia questão que eu participasse, agora eu era excluída. Os elogios pelo meu trabalho, que antes eram frequentes, sumiram completamente. Ele mal olhava nos meus olhos. Eu sabia que Patrícia estava pressionando ele em casa, envenenando a cabeça dele contra mim. E funcionando. Um dia, ouvi uma conversa entre eles no escritório dele. A porta estava entreaberta e eu não tive como não escutar. "Ela é muito nova, muito bonita, muito dedicada", dizia Patrícia, a voz carregada de acusação. "As pessoas estão comentando, Ricardo. Isso não é bom para você, para a empresa, para nossa família. Patrícia, não existe nada entre mim e a Marina. Você está enxergando coisas que não existem", ele respondia, cansado. "Então demite ela", ela exigiu. "Se não tem nada, por que tanta dificuldade em demitir? A não ser que você não queira perdê-la?" Meu coração gelou.
ela estava realmente empurrando ele para me demitir. E pela expressão de Ricardo, quando saiu da sala minutos depois, ela estava conseguindo. Ele me olhou com uma mistura de culpa e resignação, e eu soube que era questão de tempo. Foi nessa época que uma colega do RH, a Juliana, me chamou para tomar um café fora da empresa. A gente não era muito próxima, então estranhei o convite. Mas quando sentamos, ela foi direto ao ponto. Marina, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode dizer para ninguém que fui eu. Meu coração acelerou. A Patrícia foi no RH. Ela está pressionando para você ser demitida. Ela inventou algumas coisas. Disse que você está causando desconforto, que está havendo assédio moral entre você e o Ricardo. Coisas absurdas assim. A diretoria está dividida, mas com a pressão que ela está fazendo, não vai demorar muito. Senti o sangue gelar nas veias. Assédio? Ela estava usando as armas mais pesadas possíveis para me destruir. E o que o Ricardo disse? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele não está se defendendo muito, Juliana admitiu com pena. Acho que ele quer evitar problemas em casa. Desculpa, Marina, mas acho que você precisa começar a procurar outra coisa. Voltei para o escritório naquele dia com uma clareza absoluta. Eu tinha duas opções: sair de cabeça baixa, destruída, com minha reputação arruinada, ou ir até o fim com o que eu estava descobrindo. A segunda opção era arriscada. Se eu estivesse errada, pareceria uma funcionária ressentida tentando inventar coisas. Mas se eu estivesse certa, intensifiquei minhas investigações. Comecei a cruzar datas de assinaturas de contratos com depósitos bancários, usar meus contatos no departamento financeiro para entender para onde o dinheiro estava indo, rastrear empresas fantasmas. E quanto mais eu descobria, mais escuro o buraco ficava. Patrícia não estava apenas interferindo nos negócios de Ricardo. Ela estava usando a posição dele para beneficiar empresas de fachada que pertenciam à família dela. Estava desviando recursos, aprovando contratos superfaturados, recebendo propinas disfarçadas de consultorias. Era uma operação sofisticada. E Ricardo, o workaholic que confiava demais na esposa, não estava vendo nada. Ou será que estava? Uma noite, trabalhando até mais tarde, encontrei uns e-mails antigos que me fizeram questionar tudo. Ricardo sabia de alguns esquemas, sim, mas ele achava que era apenas a esposa ajudando a família dela a conseguir alguns contratos. Ele não sabia da magnitude real. Patrícia tinha acesso às senhas dele, assinava documentos em nome dele, tomava decisões que deveriam ser exclusivamente dele. Ela tinha transformado meu chefe em uma marionete, e eu, a secretária competente que organizava tudo, era uma ameaça. Porque se alguém teria acesso a descobrir a verdade, seria eu. Por isso o ataque preventivo, por isso a campanha para me desacreditar e me tirar de lá o mais rápido possível. Mas ela cometeu um erro enorme. Ela subestimou a secretária. Compilei tudo em um dossiê detalhado. Prints de telas, cópias de contratos, extratos bancários que uma amiga do financeiro me passou discretamente, gravações de conversas, fotos de documentos, e-mails comprometedores. Tudo datado, organizado, com provas irrefutáveis. Guardei 3 cópias. Uma em um pendrive escondido em casa, uma em uma nuvem criptografada e uma impressa na casa da minha irmã. Enquanto isso, continuei fazendo meu trabalho perfeitamente. Sem falhas, sem reclamações, sem dar motivos para ser demitida por justa causa. Eu sabia que quando o golpe viesse, teria que ser por pressão dela, não por incompetência minha. E eu estava certa. Foi numa sexta-feira, final do expediente. Patrícia apareceu no escritório com uma expressão triunfante. Ela não estava sozinha. Tinha trazido o gerente de RH e mais 2 diretores. Ricardo estava na sala dele, e pela palidez dele quando me chamou, eu soube que o dia tinha chegado. Marina, precisamos conversar, ele começou, sem conseguir olhar nos meus olhos. Patrícia estava sentada no canto da sala, com aquele sorriso venenoso nos lábios. Olha, isso não tem nada a ver com seu trabalho. Você sempre foi excelente, mas... Ele engasgou. Tem a ver com o ambiente, com o conforto de todos. Acho melhor para todo mundo se você procurar uma nova oportunidade. Você está me demitindo? Perguntei, mantendo minha voz firme mesmo com o coração despedaçando. Não é uma demissão. O gerente de RH interferiu, tentando suavizar. É um desligamento amigável. Vamos dar um pacote de indenização generoso, cartas de recomendação, tudo muito profissional. Por quanto tempo de aviso? Perguntei. Imediato, disse Patrícia, incapaz de esconder a satisfação. Achamos melhor assim, para todos. Aquele foi o momento mais humilhante da minha vida profissional. 7 anos de dedicação,
de madrugadas de trabalho, de eficiência impecável, jogados fora porque uma mulher insegura e corrupta decidiu que eu era uma ameaça. E Ricardo, o chefe que eu tanto respeitava, não teve coragem de me defender, nem uma vez. Entendo, disse simplesmente. Peguei minha bolsa, liguei meu computador e comecei a pegar minhas coisas pessoais. A foto da formatura, a caneca que ganhei de aniversário dos colegas, o cacto que enfeitava minha mesa. Guardei tudo numa caixa com as mãos tremendo. Ricardo me observava com culpa, mas não disse nada. Patrícia observava com vitória. Alguns colegas vieram se despedir. A Juliana do RH chorou, me abraçou forte e sussurrou: "Isso é tão injusto." Outros me desejaram sorte com olhares de pena. E alguns, os que acreditaram nas mentiras de Patrícia, mal olharam para mim. Quando estava saindo, com a caixa nos braços e a dignidade em frangalhos, parei na porta e olhei para trás uma última vez. Olhei para a mesa que foi minha por 7 anos, para o escritório onde construí minha carreira, para as pessoas que eu considerava mais que colegas. E então, olhei para a Patrícia, que estava encostada na parede com aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma guerra. E então, eu sorri de volta. Um sorriso calmo, quase sereno. E vi a confusão passar pelos olhos dela, porque ela esperava lágrimas, esperava desespero, esperava vitória total. Mas não era isso que ela estava vendo. O que ela estava vendo era alguém que sabia algo, alguém que tinha um trunfo escondido. Saí dali com a cabeça erguida. Não chorei no elevador, não chorei no estacionamento, não chorei no carro, porque eu sabia que aquela não era uma derrota, era um recomeço, e o jogo tinha apenas começado. O final de semana depois da demissão foi surreal. Sábado de manhã, acordei sem ter para onde ir pela primeira vez em 7 anos, sem agenda para revisar, sem café para preparar, sem documentos para organizar, só o vazio. André tentou me animar, me levou para almoçar fora, assistimos filmes à noite, mas eu estava no automático. Minha cabeça estava em outro lugar, processando tudo, planejando meus próximos passos. Domingo à noite, quando André dormiu, abri meu laptop e revisei todo o dossiê que tinha compilado. Eram mais de 200 páginas de evidências. Contratos fraudulentos, transferências suspeitas, empresas fantasmas, tudo meticulosamente documentado. Eu tinha ali material suficiente para destruir não apenas a reputação de Patrícia, mas também a carreira de Ricardo e possivelmente levar os dois para a cadeia. A questão era, o que fazer com isso? Eu podia vazar tudo para a imprensa, podia entregar para a polícia, podia mandar anonimamente para a diretoria da empresa, mas cada opção tinha suas consequências. E eu precisava pensar estrategicamente, não emocionalmente. Segunda-feira de manhã, tomei minha primeira ação. Agendei uma reunião com um advogado trabalhista. Não qualquer advogado, mas o melhor que eu conhecia. Alguém especializado em casos corporativos complexos. Dr. Henrique me recebeu em seu escritório e eu despejei tudo. A demissão injusta, as acusações falsas e o dossiê sobre as fraudes. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois que terminei de falar, folheando os documentos que eu tinha levado. Então levantou os olhos e disse: "Marina, você entende a bomba que tem nas mãos?" Eu assenti. Isso vai muito além de um processo trabalhista. Isso é crime corporativo de grandes proporções. A questão é, você quer justiça ou quer vingança? Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Justiça ou vingança? Qual era a diferença? Eu quero, comecei, escolhendo as palavras cuidadosamente, que todos saibam a verdade, que minha reputação seja limpa, que as pessoas certas enfrentem as consequências certas e que eu não seja esquecida como a secretária que foi demitida por ciúmes. Dr. Henrique sorriu. Então vamos começar. Passamos a semana seguinte montando a estratégia. Primeiro, um processo trabalhista por demissão injustificada, assédio moral e danos morais. Isso era a isca. Enquanto Ricardo e Patrícia estivessem focados em se defender do processo trabalhista, não veriam o segundo golpe vindo, uma denúncia formal à diretoria executiva da empresa sobre as irregularidades. E o terceiro golpe, o nocaute, seria reservado caso tentassem me calar ou me atacar novamente. Denúncia ao Ministério Público Federal. Enquanto isso, comecei a receber mensagem. Primeiro foi a Juliana do RH, dizendo que Patrícia tinha contratado uma nova secretária para o Ricardo, uma mulher mais velha e casada, obviamente escolhida para não ameaçar ninguém.
Depois, alguns colegas me contaram que Patrícia estava comemorando abertamente, dizendo para todos que finalmente tinha livrado a empresa daquela interesseira. Cada mensagem dessas só fortalecia minha resolução. Ela realmente achava que tinha vencido. Estava tão confiante que tinha deixado a guarda baixa. E foi exatamente isso que eu estava esperando. Na terça-feira da segunda semana, liguei para o diretor jurídico da empresa, Dr. Augusto. Ele me conhecia, sabia do meu trabalho, sempre foi justo comigo. Dr. Augusto, preciso marcar uma reunião urgente com o senhor. É sobre irregularidades graves que descobri durante meu tempo na empresa. Houve um silêncio do outro lado. Que tipo de irregularidades, Marina? Desvio de recursos, contratos fraudulentos, empresas fantasmas? Tenho documentação completa. E envolve pessoas em posições de liderança. A reunião foi marcada para o dia seguinte, com a presença de mais 2 diretores e do presidente da empresa. Cheguei naquele escritório no último andar, o mesmo andar onde trabalhei durante 7 anos, mas em uma sala que eu nunca tinha entrado, carregando uma pasta pesada com todas as provas impressas e um pendrive com os arquivos digitais. A apresentação durou 3 horas. Mostrei cada documento, cada transferência, cada contrato suspeito. Expliquei as conexões entre as empresas de fachada e a família de Patrícia. Mostrei como Ricardo, conscientemente ou não, tinha sido usado para aprovar irregularidades. E no final, joguei a bomba. E eu acredito que a minha demissão repentina está diretamente ligada a nisso. Eu estava começando a ver as inconsistências. Fui afastada preventivamente. As expressões ao redor da mesa variavam entre choque, raiva e descrença. O presidente da empresa, Sr. Távora, um homem de 60 e poucos anos que construiu aquele império do zero, estava visivelmente abalado. Por que você não trouxe isso antes? Ele perguntou. Porque eu não tinha certeza do que estava vendo, respondi honestamente. Ia ser minha palavra contra a do diretor e da esposa dele. Quem acreditaria na secretária? Eu precisava ter provas concretas, e agora eu tenho. Saí daquela reunião com a promessa de que haveria uma auditoria interna imediata e de que minha demissão seria revista. Mas mais importante que isso, eu saí com a certeza de que tinha plantado a semente. As engrenagens da justiça corporativa são lentas, mas uma vez que começam a girar, são implacáveis. 2 dias depois, na sexta-feira, meu telefone tocou. Era Ricardo. Pela primeira vez em semanas, ele estava entrando em contato direto comigo. Meu coração acelerou. Atendi. Alô, Marina? A voz dele estava estranha, tensa. Precisamos conversar. Pode vir até minha casa hoje à noite? É importante. Tudo em mim gritava que era uma armadilha, mas a curiosidade foi mais forte. Que horas? Perguntei. 8 horas. E Marina, venha sozinha, por favor. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Contei para o André e para o Dr. Henrique. Ambos me aconselharam a não ir. Pode ser perigoso, disse André. Pode ser uma tentativa de te intimidar, disse Dr. Henrique. Mas eu tinha que saber, tinha que ouvir o que ele tinha a dizer. Combinei que ligaria para os 2 de hora em hora, e se eu não ligasse, eles deveriam chamar a polícia. Cheguei na casa dele às 8 em ponto. Era uma mansão enorme em um condomínio fechado, onde eu tinha estado algumas vezes para deixar documentos urgentes. Ricardo atendeu a porta pessoalmente, o que já era estranho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. Não era o executivo impecável que eu conhecia. Obrigado por vir, ele disse, me guiando para o escritório dele em casa. Onde está a Patrícia? Perguntei, olhando ao redor. Viajou. Foi visitar a mãe no interior, ele respondeu. Mas havia algo na voz dele que não era verdade. Eu não insisti. Sentei na cadeira que ele ofereceu e esperei. Marina, ele começou, as mãos tremendo visivelmente. O que você fez? O que você mostrou para a diretoria? Mudou tudo. Meu coração disparou. Eu não sabia, ele continuou, a voz quebrando. Eu juro que não sabia da extensão das coisas. Eu sabia que Patrícia ajudava a família dela com alguns contratos, achava que era networking normal, mas eu não tinha ideia de que era aquilo tudo. Ela usou minhas senhas, minha assinatura digital, meu cargo, para fazer coisas que eu nunca aprovaria conscientemente. Ele estava chorando agora. Um homem de 50 anos, diretor de uma empresa bilionária, chorando na minha frente. Eles estão fazendo uma auditoria completa. Encontraram coisas piores do que você mostrou. Muito piores. Eu vou ser demitido. Provavelmente vou responder criminalmente. Minha vida acabou. Ele olhou para mim com olhos vermelhos. E eu mereço. Eu te deixei ser humilhada. Te demiti injustamente. Destruí sua reputação. Tudo para manter a paz em casa. Fui um covarde. Parte de mim queria ter pena dele.
Mas a outra parte, a parte que ainda sentia a dor da humilhação pública, não conseguia. Por que você me chamou aqui, Ricardo? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Para pedir perdão, ele disse simplesmente. E para oferecer algo. A diretoria quer você de volta. Não como minha secretária, mas como auditora interna, com um salário 3 vezes maior, reportando diretamente ao presidente. Eles querem alguém de confiança, alguém que já provou que não tem medo de enfrentar irregularidades. Querem você. Eu fiquei em silêncio, processando. Tudo o que eu tinha perdido estava sendo oferecido de volta, multiplicado. Mas a que custo? E a Patrícia? Perguntei. Foi afastada de tudo relacionado à empresa. Estamos nos divorciando. Ela não é quem eu pensava que era. Ele respirou fundo. Marina, eu estraguei tudo, mas você pode recomeçar. Você merece. Levantei da cadeira. Eu vou pensar, disse, sem compromisso. Mas Ricardo, uma coisa precisa ficar clara. Eu não fiz isso por você. Fiz por mim. Pela minha reputação, pela minha dignidade, pela verdade. Você colheu o que plantou. E eu sorri. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno. Eu plantei sementes diferentes e agora vou colher uma safra muito melhor. Saí daquela casa com a cabeça erguida. No caminho de volta, liguei para o André e para o Dr. Henrique, relatando tudo. Ambos ficaram eufóricos. Você conseguiu! Gritou André. Você realmente conseguiu virar o jogo! Mas eu ainda não estava satisfeita. Ainda faltava uma coisa, um acerto final. Patrícia não viajou para ver a mãe. Descobri isso na segunda-feira seguinte, quando a Juliana me ligou, contando que ela tinha aparecido no escritório feito um furacão, exigindo falar com a diretoria. Pelo visto, Ricardo tinha contado para ela sobre a auditoria e sobre as descobertas, e ela tinha entrado em pânico total. A reunião que ela conseguiu forçar com parte da diretoria foi um desastre. Ela tentou fazer o que fazia de melhor: manipular, chorar, jogar a culpa nos outros. Disse que foi Ricardo quem fez tudo, que ela só assinava o que ele mandava, que era uma esposa obediente que confiava no marido. Mas a diretoria não estava comprando, não depois de ver as provas que eu apresentei. As evidências eram irrefutáveis. E-mails dela coordenando os esquemas, conversas de WhatsApp com os sócios das empresas fantasmas, transferências bancárias para contas em nome dela. Ela era a arquiteta de tudo. Ricardo era, na melhor das hipóteses, um cúmplice negligente. Na pior, uma marionete completamente manipulada. A verdade começou a vazar para outros departamentos. E com a verdade, veio minha redenção. Os mesmos colegas que tinham me olhado com desconfiança, que tinham acreditado nas mentiras sobre mim ser uma interesseira tentando roubar o marido da coitada da Patrícia, agora estavam vendo quem realmente era a vilã da história. E a reviravolta era deliciosa. Recebi mensagens de pedidos de desculpas. Marina, eu deveria ter te apoiado. Eu deveria ter visto que ela estava mentindo. Você não merecia passar por isso. Alguns eu aceitei graciosamente, outros eu apenas visualizei. Porque algumas pessoas tinham sido coniventes demais com minha humilhação. Tinham rido dos comentários dela. Tinham me tratado como se eu fosse culpada de algo. E perdão não vem fácil para quem te apunhala pelas costas. O presidente da empresa, senhor Távora, me chamou pessoalmente. Não foi uma ligação formal do RH. Foi ele mesmo quem discou. Marina, eu não tenho palavras para pedir desculpas adequadamente pelo que você passou. Falhamos com você. Eu falhei com você. Sua voz soava genuinamente arrependida. Quero oferecer não apenas a reintegração, mas uma promoção significativa. Gerente de auditoria interna, reportando diretamente a mim, com autonomia total para investigar qualquer irregularidade na empresa. Salário de 120 mil por ano, mais benefícios. E um pedido público de desculpas da empresa. 120 mil. Eu ganhava 45 mil como secretária. Quase o triplo. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre o reconhecimento. Era sobre ter meu valor reconhecido depois de ser jogada no lixo. E quanto a Ricardo e Patrícia? Perguntei. Ricardo está afastado e sob investigação. Será demitido formalmente até o final do mês. Patrícia foi banida do prédio e estamos avaliando ações legais contra ela pessoalmente. Ele pausou. Marina, a empresa está do seu lado agora. Totalmente. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo pessoal. Marquei uma reunião com Patrícia. Sim. Diretamente com ela. Mandei uma mensagem pelo Instagram dela. Precisamos conversar. Só nós duas. Um café. Você escolhe o lugar. Ela não respondeu por 2 dias, mas no 3º dia veio a resposta. Café Aroma. Amanhã, 15 horas. Cheguei 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, com visão para a porta. Quando Patrícia entrou,
Levei um susto. Ela estava completamente diferente. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, roupas simples, bolsa velha. A mulher arrogante e impecável que me humilhou tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém destruída. Ela se sentou sem dizer nada. Pedimos cafés em silêncio. O garçom trouxe e foi embora. O silêncio continuou. Finalmente, ela falou: "Você veio aqui para se vingar? Para esfregar na minha cara que você ganhou?" Sua voz estava sem vida. Não havia mais aquela arrogância, aquele veneno, só cansaço. "Não", respondi honestamente. "Eu vim aqui para que você me olhe nos olhos e admita a verdade." Ela riu, um som amargo e sem humor. A verdade é que você destruiu minha vida." "Não", corrigi, mantendo minha voz calma. "Você destruiu sua própria vida. Eu só me defendi." E me defendi com provas, não com mentiras. Ela ficou em silêncio, olhando para a xícara de café. Então, surpreendentemente, começou a falar. "Eu tinha medo", ela admitiu, a voz baixa. "Medo de perder Ricardo, medo de envelhecer, medo de ser substituída. Você era jovem, bonita, inteligente, tudo o que eu costumava ser. E você passava mais tempo com meu marido do que eu. Eu criei uma fantasia na minha cabeça, um affair que nunca existiu, porque era mais fácil te culpar do que admitir que meu casamento estava ruim por outros motivos." "E os esquemas?" perguntei. "O dinheiro desviado? As fraudes? Isso também foi por medo?" Ela levantou os olhos e pela primeira vez vi lágrimas genuínas. "Isso foi por ganância, por querer manter um estilo de vida que não conseguiríamos mais. Ricardo ganhava bem, mas não era suficiente para a mansão, os carros, as viagens, os luxos. Eu comecei pequeno, ajudando minha família com alguns contratos. Mas aí eu vi como era fácil, como Ricardo confiava em mim e assinava tudo o que eu colocava na frente dele. E eu não parei." "Você sabe que vai responder criminalmente por isso?" perguntei. "Eu sei", ela respondeu com resignação. "Meu advogado já me avisou. Vai ter processo, provavelmente prisão. Ricardo está tentando se separar de mim legalmente o mais rápido possível para não afetar tanto ele. Os amigos desapareceram, a família está me julgando e eu mereço tudo isso." Ela olhou para mim com uma intensidade que me pegou de surpresa. "Você estava certa. Você merecia estar lá. E eu era a ameaça real, não você. Eu poderia ter me sentido vitoriosa naquele momento. Poderia ter dito algo cruel, algo que a machucasse como ela me machucou. Mas olhando para aquela mulher destruída na minha frente, só senti pena." "Patrícia", eu disse me levantando, "eu aceito seu pedido de desculpas. Não porque você merece, mas porque eu mereço seguir em frente sem carregar raiva. Você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. E eu vou viver minha vida, finalmente livre de você." Deixei uma nota de 20 na mesa para pagar os cafés e saí. Não olhei para trás. Enquanto caminhava pela rua, sob o sol da tarde, senti algo que não sentia há meses: leveza. O peso de carregar a injustiça, a raiva, a humilhação tinha finalmente saído dos meus ombros. Na semana seguinte, aceitei a proposta da empresa. Voltei não como secretária, mas como gerente. Minha primeira ação foi implementar um sistema de compliance mais rígido, com auditorias regulares e canais de denúncia protegidos. Ninguém mais ia conseguir fazer o que Patrícia fez. Não no meu turno. Ricardo foi formalmente demitido. A última vez que o vi foi no dia em que ele foi recolher suas coisas. Ele parou na porta do meu novo escritório. Sim, eu tinha um escritório agora, e disse: "Obrigado por expor a verdade, por me salvar de mim mesmo." Eu apenas acenei. Não havia mais nada a dizer. Patrícia foi indiciada por fraude corporativa, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. O julgamento estava marcado para dali a 6 meses. Eu seria testemunha principal. A história toda vazou para a imprensa. Jornais econômicos cobriram o escândalo. "Ex-secretária expõe esquema milionário e salva a empresa." Era a manchete. Meu nome foi limpo publicamente. Mais que limpo, foi celebrado. Os colegas que antes me viraram as costas agora vinham pedir conselhos, fazer perguntas, buscar orientação. Eu era respeitada não apenas por ter exposto a fraude, mas por ter feito isso com inteligência, estratégia e dignidade. Sem escândalos desnecessários, sem exposição gratuita, apenas a verdade metodicamente apresentada. André pediu minha mão em casamento 2 semanas depois que voltei para a empresa. Disse que tinha ficado ainda mais apaixonado vendo minha força, minha resiliência, minha capacidade de transformar humilhação em vitória. Claro que eu disse sim.
E adivinha quem eu não convidei para o casamento? Minha vida tinha virado completamente. Da secretária humilhada e demitida injustamente, eu tinha me tornado a gerente respeitada que salvou a empresa de um escândalo maior. E tudo porque eu recusei aceitar a injustiça. Porque eu observei, documentei, estrategizei e agi no momento certo. Aquela frase que Patrícia disse antes de me humilhar: "Você acha que secretária substitui esposa?" ecoava na minha cabeça. E agora eu tinha a resposta: secretária não substitui esposa. Mas uma profissional competente, ética e corajosa pode absolutamente substituir, superar e superar alguém que se esconde atrás de manipulação e mentiras, independente do título que ela tenha. E 6 meses depois de voltar para a empresa, minha vida era irreconhecível. Acordava todas as manhãs no apartamento novo que André e eu compramos juntos, muito maior e em um bairro melhor que aquele estúdio minúsculo onde eu morava antes. O casamento estava marcado para dali a 3 meses e, diferente dos planos simples que tínhamos antes, agora seria uma festa bonita, com todos que realmente importavam presentes. No trabalho, meu departamento de auditoria interna tinha crescido. Eu tinha contratado uma equipe de 5 pessoas, todas escolhidas a dedo por competência e integridade. Juntos, estávamos implementando mudanças estruturais na empresa, criando protocolos que impediriam que casos como o de Patrícia se repetissem. O senhor Távora me dava carta branca e a diretoria respeitava minhas recomendações. Mas o mais gratificante não era o salário, nem o cargo, nem o escritório com vista para a cidade. Era o respeito. Quando eu entrava numa sala de reunião, as pessoas escutavam. Quando eu identificava um problema, era levada a sério. Quando eu dava uma opinião, ela tinha peso. Eu tinha passado de invisível a indispensável, mas dessa vez por mérito próprio, não por conveniência de ninguém. O julgamento de Patrícia aconteceu em uma terça-feira chuvosa de outono. Eu fui à corte como testemunha principal, acompanhada do advogado da empresa. Patrícia estava lá, sentada ao lado do seu advogado, com aquela mesma aparência destruída que vi no café meses atrás. Ela não me olhou uma vez durante todo o processo. Meu depoimento durou quase 3 horas. Apresentei as evidências, expliquei como descobri as irregularidades, detalhe por detalhe. Fui clara, objetiva e devastadora. O advogado de defesa tentou me desacreditar, insinuando que eu tinha motivos pessoais para fabricar provas, mas tinha documentação demais, testemunhas demais, provas digitais com autenticação forense demais. Não havia como refutar. A sentença veio 2 semanas depois. Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não foi o máximo da pena, mas foi significativo. Ricardo, que fez um acordo de delação premiada, colaborando com as investigações, pegou 2 anos de pena alternativa e multa pesada. Ele perdeu o direito de atuar em cargos executivos por 10 anos. Quando recebi a notícia da sentença, estava em uma reunião de diretoria. Meu celular vibrou com a mensagem do Dr. Henrique. Justiça feita. Ela foi condenada. Eu apenas assenti para mim mesma e continuei a reunião. Não precisava comemorar. Não precisava gritar vitória. A justiça tinha sido feita. E isso era suficiente. Mas a verdadeira transformação não estava nas conquistas profissionais ou na sentença judicial. Estava em mim. Eu tinha aprendido lições que nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhum livro de autoajuda poderia ter ensinado. Aprendi que dignidade não é sobre nunca ser derrubada, mas sobre como você se levanta. Aprendi que profissionalismo não te protege de injustiças, mas te dá ferramentas para superá-las. Aprendi que a verdade sempre prevalece, mas só se você tiver coragem de documentá-la e apresentá-la. E aprendi algo mais importante ainda, que a vingança não é sobre destruir quem te machucou, mas sobre reconstruir quem você é depois de ser machucada. Eu não destruí Patrícia. Ela se destruiu sozinha com suas escolhas, com sua ganância, com suas mentiras. Eu apenas me recusei a ser destruída junto. 3 meses depois, no dia do meu casamento, enquanto eu estava no salão de festas cercada de amigos, família e colegas que realmente me apoiaram, recebi uma mensagem inesperada. Era de Ricardo. Marina, sei que não tenho o direito de entrar em contato, mas queria que você soubesse que estou reconstruindo minha vida, um dia de cada vez. Estou fazendo terapia, trabalhando em uma ONG, tentando ser uma pessoa melhor. Você me mostrou que é possível recomeçar. Obrigado. E parabéns pelo casamento. Mostrei a mensagem para o André. Ele perguntou se eu ia responder. Pensei por um momento e então digitei:
Ricardo, todo mundo merece uma segunda chance quando realmente quer mudar. Boa sorte na sua jornada. Era breve, mas era sincero. Eu não esquecia o que ele fez, mas também não ia carregar rancor para sempre. A vida é curta demais para isso. A festa foi perfeita. Dancei até meus pés doerem, ri até minha barriga doer, chorei de felicidade nos braços do meu novo marido. E quando a noite estava acabando, a Juliana do RH, que tinha se tornado uma das minhas melhores amigas, me puxou para o lado e disse: "Você sabe que virou lenda na empresa, né? As novas funcionárias te veem como exemplo. Você é a prova de que é possível sobreviver às piores situações corporativas e sair por cima." Eu ri. Lenda é exagero. Eu só me recusei a ser vítima. Exatamente, ela respondeu. É por isso que você inspira. Não foi sorte, não foi acaso, foi escolha. E todo mundo pode fazer essa escolha. Ela tinha razão. Cada passo que dei depois daquela humilhação pública foi uma escolha consciente. Escolhi não me deixar destruir. Escolhi observar em vez de reagir emocionalmente. Escolhi documentar em vez de apenas reclamar. Escolhi estratégia em vez de impulso. E escolhi verdade em vez de vingança barata. 6 meses depois do casamento, recebi uma proposta inesperada. Uma das maiores empresas de consultoria do país me ofereceu um cargo de diretora de compliance, com um salário ainda maior e a oportunidade de viajar o mundo implementando sistemas de auditoria em corporações multinacionais. Era a oportunidade da minha vida. Conversei com André, com o Sr. Távora, com minha família. A decisão não foi fácil. Eu tinha lealdade àquela empresa que, apesar de tudo, tinha me dado a chance de provar meu valor. Mas, ao mesmo tempo, o mundo estava se abrindo para mim de uma forma que jamais imaginei. No final, aceitei. Meu último dia na empresa foi emocionante. A equipe que construí ficaria sob nova liderança, mas eu sabia que tinha estabelecido bases sólidas. O Sr. Távora fez questão de fazer um discurso na minha despedida. Marina chegou aqui como secretária, foi injustamente demitida, voltou como gerente e sai como uma das profissionais mais respeitadas desta corporação. Sua história nos ensinou que integridade, coragem e competência sempre vencem. Obrigado por salvar esta empresa. Obrigado por nos mostrar o caminho certo. Saí daquele prédio pela última vez com a cabeça erguida, assim como tinha saído meses atrás com aquela caixa de pertences. Mas que diferença uma reviravolta faz? Daquela vez, eu saía humilhada, injustiçada, com a reputação destruída. Dessa vez, eu saía celebrada, respeitada, com o mundo se abrindo na minha frente. Hoje, 2 anos depois de tudo, estou escrevendo isso de um hotel em Singapura, onde acabei de fechar a implementação de um sistema de compliance em uma multinacional. André está comigo, trabalhando remotamente, aproveitando para conhecer a Ásia. Tenho uma carreira que jamais sonhei ter, um casamento feliz e uma história que, aparentemente, inspira outras pessoas. Patrícia está cumprindo sua pena. Ouvi dizer que ela está trabalhando na biblioteca da prisão, participando de programas de reabilitação. Parte de mim torce para que ela saia de lá uma pessoa melhor, que realmente entenda o impacto das suas ações. Mas, honestamente, eu não penso mais nela. Ela é um capítulo fechado da minha história. Ricardo se mudou para o interior. Trabalha em uma ONG que ajuda pequenos empreendedores. Pelo que soube, ele realmente está tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes corporativos. De vez em quando, ele posta nas redes sociais sobre segundas chances e redenção. Eu não sigo, mas já esbarrei em alguns posts. E tudo bem, cada um segue seu caminho. E eu me tornei exatamente o que sempre quis ser, uma profissional respeitada, não por quem eu conheço ou por quem eu sirvo, mas pelo que eu sou capaz de fazer, pela minha ética, pela minha competência, pela minha coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. A pergunta que Patrícia me fez naquele dia fatídico, "Você acha que secretária substitui esposa?", não me assombra mais, porque agora eu sei que a pergunta estava errada desde o começo. Nunca foi sobre substituir ninguém. Era sobre existir com dignidade no meu próprio espaço. Era sobre ter meu trabalho reconhecido, meu profissionalismo respeitado, minha integridade inquestionável. Não importa qual seja seu cargo, secretária, gerente, diretora, CEO. O que importa é como você conduz sua vida, como você reage às adversidades e que marcas você deixa no mundo. E eu escolhi deixar marcas de coragem, de verdade e de transformação. Se existe alguma lição que eu gostaria que vocês tirassem da minha história, é essa. Quando a vida te derrubar injustamente, você tem 2 escolhas. Pode aceitar a narrativa que os outros criaram sobre você, ou pode criar sua própria narrativa com fatos, com verdade
e com ações. Eu escolhi a segunda opção. E isso fez toda a diferença. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte. Vejo cicatrizes, sim, mas também vejo conquistas. Vejo a secretária que foi humilhada, mas também vejo a diretora que se ergueu. E mais importante, vejo alguém que nunca perdeu sua essência, mesmo quando tudo e todos tentaram redefinir quem eu era. Aquela frase que o Ricardo sussurrou 2 horas depois da minha humilhação, "O que você fez mudou tudo", ecoou durante toda essa jornada. E ele estava certo. O que eu fiz mudou tudo. Não da forma que ele imaginava naquele momento, mas de formas muito mais profundas e duradouras. Mudou a empresa, que agora tem sistemas para prevenir fraudes. Mudou vidas de outras pessoas que viram na minha história inspiração para não aceitar injustiças. Mudou a forma como algumas pessoas enxergam hierarquia corporativa e poder. Mas principalmente, mudou a mim. Transformou uma secretária competente em uma líder respeitada. Transformou humilhação em motivação. Transformou injustiça em justiça. E se hoje eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Marina que estava chorando no banheiro, abraçaria ela e diria: vai ficar tudo bem, vai doer, vai ser difícil, vai ter momentos em que você vai querer desistir, mas continue observando, continue documentando, continue acreditando na verdade, porque o final dessa história vai ser muito melhor do que você pode imaginar agora. Porque foi. O final foi muito, muito melhor. Se você chegou até o final dessa história, obrigada por me acompanhar nessa jornada. Se ela te tocou de alguma forma, se você também já passou por injustiças no trabalho, se conhece alguém que está passando por algo similar, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe essa história, porque todo mundo que está sendo injustiçado precisa saber que é possível virar o jogo. E me conta nos comentários, você acha que agi certo? Faria algo diferente? Já passou por uma situação de injustiça no trabalho? Como você lidou? Vamos criar uma comunidade de pessoas que se apoiam, que compartilham experiências e que se ajudam a crescer através das adversidades. Porque no final das contas, não é sobre sermos perfeitos, é sobre sermos humanos o suficiente para errar, mas fortes o suficiente para nos levantar. Dignos o suficiente para exigir respeito, mas sábios o suficiente para escolher nossas batalhas, e corajosos o suficiente para contar nossas histórias para que outros também encontrem sua força. Até a próxima história. E lembre-se, você é muito mais forte do que pensa, você é muito mais capaz do que imagina, e você merece muito mais do que está aceitando. Nunca esqueça disso.